Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde. São 10 para 6, 10 para as 18 horas, 17h50, tá bem? Eu tô um tempão, eu gravei esse vídeo aqui antes, ele não ficou legal, não ficou bom, acabei apagando e demorei, sabe assim, então uns 5 dias que eu quero gravar esse vídeo para vocês. Que é sobre a apostila dos diáconos, tá bem? Que é sobre o material que a nossa Associação dos Diáconos aqui está dando para o treinamento deles, né? Nós temos 4 diáconos na nossa igreja nesse momento: o irmão Tony, a irmã Isabel, o irmão Evandro e a irmã Marta, que vão passar para o concílio, né, e para a consagração. E aí eu peguei esse material, né, o irmão Luiz, né, me passou esse material para os diáconos ler, né, assim, inteirar melhor do conteúdo ali, né, que vai ser o conteúdo cobrado no concílio. E aí eu olhei o material parece ser antigo, foi feito pela Convenção do Rio de Janeiro, tá? Acho que é a Convenção do Rio de Janeiro que eu olhei, tá? Mas parece um material bem antigo, tá? E aí eu quero comentar algumas coisas desse material com vocês, tá? São 18 páginas, e aí eu quero também passar por todas as perguntas, então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. A primeira versão que eu fiz desse vídeo ficou com 1 hora e 40 minutos. Tá? Eu vou colocar no YouTube, que aí você pode acelerar lá, colocar no 1x e meio, 2x, tá bem? Você consegue ir mais rápido, mas eu vou tentar fazer aqui menos de 1 hora, tá? Prometo. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o arquivo. Deixa eu abrir aqui o arquivo, tá bem? É esse aqui. E aí eu vou conversar com vocês, né? Tá? Então tá aqui, né? Isso aqui é convenção. Não, aqui tá a Convenção Batista Mineira, mas lá para baixo, em algum lugar dele, tá a Convenção Batista Carioca, se não me engano, tá? Então vamos lá. Os diáconos conforme a Bíblia, né? Esse é o nosso tema. Se você pensar assim, os diáconos conforme a Bíblia, tem pouca coisa, né, que fala dos diáconos da Bíblia, né? Então a gente tem poucos textos na Bíblia sobre diaconato, né, falando explicitamente de diáconos, tá? Então não tem muita coisa. Então a gente vai ter Atos 6, que é a instituição dos diáconos. A gente vai ter o texto de Timóteo, que eu não me lembro agora onde está, onde Paulo dá lá as qualificações para o diácono, tá? Se você ouvir um barulho aí, é porque a minha casa é barulhenta, sabe? Eu tenho 3 meninos barulhentos, então não preocupa não. Ah, 1 Timóteo, 1 Timóteo 3, né? Vai falar dos bispos a partir do versículo 8. 1 Timóteo 3, 8, né? Vai falar dos diáconos. Então, textos mais amplos dos diáconos, eu estou na dúvida aqui se Tito vai falar dos diáconos. Eu acho que não. Timóteo, Tito. Se Tito vai falar dos diáconos, mas eu acho que não, tá? Mas enfim, a gente não tem muitos textos na Bíblia que vai expandir a questão dos diáconos, né? O primeiro, o principal texto lá, Tito, não, não, não. Tito não vai falar dos diáconos. Uhum. Não vai, tá? É, né? Então a gente tem principalmente o texto de Paulo, de Atos, né? Em que os apóstolos dão lá as qualificações para os apóstolos, né? No texto de Atos vai falar da crise que leva à instituição dos diáconos, né? Que o texto de Atos 6, de 1 a 7, né? Vai falar do problema que eles vêm resolver, da parceria deles com os apóstolos, tá? Do fato deles terem sido escolhidos pela igreja, tá? E das qualificações deles, né? E das qualificações dele, tá? Então, isso já nos dá todo o material que a gente precisa para falar de diaconato, tá? Vamos lá, eu quero ir passando aqui essa apostila com os irmãos, tá? Eu acho que os irmãos já leram toda a apostila, então eu espero que isso aqui resolva alguma dúvida. E se surgir alguma dúvida ainda, você pode falar diretamente comigo. Vamos lá. Introdução, Atos 6, de 1 a 7, definição da palavra diácono. Originalmente, essa palavra significa servo, escolhido para servir, tá?
Então, diácono é um servidor. Diácono é uma pessoa que vem para a igreja para servir a igreja. Basicamente, essa é a função de todo crente, não é? O próprio Jesus diz: Eu vim para servir, né? O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Se é assim com Jesus, deve ser assim com todo crente, né? Todo crente está na igreja para servir e não para ser servido, né? No entanto, os diáconos são escolhidos especialmente para servir num contexto mais específico, né? Ou seja, eles vão estar olhando para a congregação, para a assembleia, ajudando, solucionando problemas, tá? Principalmente aqueles problemas que não devem demandar a atenção do pastor, tá? Então, por exemplo, o pastor está focado lá na pregação da palavra, na oração, no pastorear. Mas aí você tem uma pessoa lá que está com problema, está desempregado, está precisando de uma cesta básica. O pastor não precisa dar atenção para isso. O diácono vem para servir, para ajudar nessa questão, tá bem? Aí temos aqui, primeiro, é, por que o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, né? Eu acabei de citar esse texto aqui, Mateus 20, 28, né? Por que, com o crescimento da igreja, né? Ou seja, por que que a gente precisa de diáconos na igreja, né? Então, primeiro, pelo exemplo de Jesus, tá? Também com o crescimento maravilhoso da igreja primitiva, o próprio Espírito Santo levou os apóstolos a sentirem a necessidade de que fosse separado um grupo de valorosos oficiais, constituindo-os sobre tão importante negócio, tá? Qual era o negócio? Era um problema que estava afetando a igreja, tá? Então, basicamente, irmãos, diáconos são pessoas que cuidam da igreja. Diáconos são pessoas que amam a igreja. Diácono nunca vai ficar sentado no banco dele de boa, tranquilo. Não. O diácono está sempre atento, ele está olhando para a igreja. Ele quer saber se tem alguma coisa que ele pode fazer, tá? Se tem qualquer coisa que ameace o funcionamento, a sintonia, a harmonia, a beleza da igreja, o diácono está lá para resolver, tá? O importante negócio que o diácono vai cuidar, você pode dar uma olhada nisso no versículo 3 de Atos 6, é a igreja, é a harmonia da igreja. Olha só, Atos 6, 3. Atos 6, 3. Atos 6, 3. Hum. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos, irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, né? Aqui a minha NVI traduz só essa tarefa, né? Algumas versões vão trazer: passaremos a eles esse importante negócio, tá? Porque assim, não era algo que deveria demandar o trabalho dos apóstolos, mas ainda assim é um importante negócio, tá? Então, é claro, o mais importante da igreja é a pregação, é o pastoreio, é o ensinamento da doutrina, mas ainda assim há importantes outros negócios na igreja, né? Alguém que está com fome na igreja, um membro da igreja que está de barriga vazia, é um problema sério, tá? E é um importante negócio a ser tratado, tá bem? Ah, vai falar aqui, né? O privilégio sublime que enobrece altamente qualquer diácono. O fato de servir bem a causa de Cristo, a ela proporcionando muito progresso espiritual. Versículo 7. Distintamente, os diáconos são escolhidos para servir em 3 áreas: servir a Cristo, servir a igreja e servir ajudando no desempenho do ministério pastoral, tá? Aqui é uma distinção que ele faz, eu não gosto muito, mas é uma distinção que funciona, né? Então, servir a Cristo. Todos nós servimos a Cristo, né? O diácono, a função dele específica é servir à igreja. E é claro, ao servir à igreja, ele serve a Cristo, tá? Mas também ele serve à igreja na perspectiva de auxiliar o ministério pastoral, tá? Então é importante entender isso, né? Qual é o trabalho do diácono? Servir à igreja, facilitando o trabalho pastoral, né? No caso, os 7 originais, os diáconos originais, né, lá de Atos 6, eles vêm para possibilitar o trabalho dos apóstolos, né? Que os apóstolos não precisassem parar o trabalho deles
para cuidar daquela questão, tá? Então, os diáconos vêm o quê? Para quê? Para servir a igreja, servindo a igreja, eles facilitam o trabalho pastoral, o trabalho dos apóstolos, e, é claro, servindo a igreja, também estão servindo a Cristo, certo? Ah, aqui coloca assim, né? Há quem diga, né, não haver mais necessidade de diáconos nas igrejas, né? Alegando o seguinte: a diferença do mundo atual, né, em confronto aos dias da igreja primitiva, né? Isso aqui não cabe, né? Não faz nenhum sentido, porque, gente, os dias atuais, né, são ainda mais a demanda dos diáconos é ainda maior hoje do que nos dias atuais, né? Lá na igreja primitiva, o problema era apenas alimento, né? O que estava rolando lá, né? Então, havia muitas pessoas necessitadas, né? Órfãos e viúvas, principalmente viúvas, né? E aí, as viúvas lá de outra origem, né, de origem grega, estavam sendo preteridas na distribuição de alimentos, né? Então, tinha lá na igreja várias cestas básicas, por assim dizer. Aí, aquelas viúvas que eram de outra origem étnica, estavam sofrendo preconceito dentro da igreja, né? Então, era um problema sério, muito sério, tá? Então, esse era o problema. Hoje, tem-se esse problema? Tem, tá? Tem-se problema semelhante, melhor dizendo? Tem. Mas tem muitos outros problemas, tá? Hoje nós temos uma epidemia de depressão. Hoje nós temos crianças com necessidades especiais. Hoje nós temos uma demanda muito grande de pessoas com um problema no casamento. Hoje nós temos, enfim, a gente tem uma gama de problemas que é muito maior do que nos dias da igreja primitiva. Então, a necessidade de diáconos para auxiliar o ministério pastoral é ainda maior hoje do que antes, tá? Segundo lugar, ele coloca aqui, né? A má interpretação do ofício do diácono, tá? Aí é apenas se alguém interpreta de forma incorreta, né? Porque a interpretação correta do ofício do diácono é o quê? Ele está ali para ajudar os pastores, tá? Para aliviar a carga dos pastores, fazendo coisas que os pastores não precisam, não têm necessidade de estar diretamente fazendo, tá? Então, essa é a interpretação correta do ofício dos diáconos, tá? Os choques entre. Aqui dá, ó, né? Não é preciso haver mais diáconos, alguns dizem, por causa dos choques ocorridos entre pastores e diáconos. Isso de fato é um problema, tá? De fato é um problema que se vê em muitas igrejas, tá? Que se vê em muitas igrejas, tá? E isso, irmãos, é algo muito sério que não pode acontecer, tá? Se você é um diácono, se você é uma diaconisa, você tem que levar a sua relação com o pastor muitíssimo a sério, tá? Então você e o pastor precisam ter uma grande sintonia, tá? Se você se encontra em divergência com o pastor, ou você senta com o pastor e resolve, ou então você entrega a sua função diaconal, tá? Você diz, pastor, eu não posso mais ser diácono nessa igreja, por quê? Porque eu estou em divergência com o senhor, tá? Eu estou em divergência com o meu pastor. E se eu estou em divergência com o pastor, eu não posso servir no ministério diaconal. Por que que não pode? Porque o seu trabalho é exatamente auxiliar o pastor, é exatamente aliviar a carga do pastor. Se você está em divergência com o pastor, como é que você vai fazer isso? Tá? Então, leva muito a sério. Se você é um diácono e tem divergência com o seu pastor, entregue imediatamente a sua função diaconal, tá? E aí, em quarto lugar, ele coloca aqui, né? Visto que há hoje tantos outros oficiais na igreja. Isso não é verdade, tá? Não há outros oficiais na igreja. Oficiais na igreja, você aprendeu isso na Igreja Batista, são apenas dois, né? Os pastores e os diáconos, tá? Né? Então, quando a gente fala de líder de louvor, líder do ministério infantil, papapá, isso não são oficiais da igreja, tá? São cargos que são eleitos também, é claro, para trabalhar e auxiliar o trabalho, tá? Mas oficiais da igreja são apenas pastores e diáconos. De tal modo que a autoridade do diácono é muito diferente da autoridade do líder de louvor, do líder do ministério infantil, tá bem? Uma coisa não se compara com a outra, tá? E outra coisa, um líder de louvor do ministério infantil, ele tem uma função
específica, ele tem uma função restrita, tá? Já o diácono serve a toda a igreja, tá? O diácono, é claro, ele pode servir num determinado trabalho, mas ele serve a toda a igreja, tá bem? Vamos lá. Aí ele vai colocar aqui, né? Todos esses argumentos têm certa razão de ser, nem todos, tá bem? A maioria aqui não tem razão de ser nenhuma, tá? Entretanto, nenhum deles justifica a eliminação do diaconato, tá? Obviamente que não, né? Até porque o diaconato, né, é ordenado, é previsto na palavra de Deus, cujo princípio fundamenta-se nas escrituras sagradas. Caem por terra esses argumentos quando aplicamos a lógica de que um erro não justifica o outro, e por aí vai, tá bem? Aqui a justificativa dele aqui não ficou muito boa, tá? Mas eu já mostrei aqui que esses argumentos aqui contra o diaconato não fazem nenhum sentido, tá? Então vamos lá. Para que os diáconos nas igrejas? Ah, ele coloca aqui uma série de coisas que, assim, é bom, sabe? Ajuda. Vamos passar aqui. Eu ia pular, mas vamos passar. Para que os diáconos da igreja, né? Partindo do princípio de que o Novo Testamento é a regra de conduta e fé, regra de conduta e prática da igreja, não podemos excluir o diaconato das igrejas, o diácono da igreja, porque ele é o segundo grupo de oficiais, essencialmente bíblicos, né? Então, se a Bíblia, né, prevê e ordena, né, eles aqui, a gente tem que ter lá os diáconos nas igrejas. Pronto, né? Simples assim. Vamos lá. É, Por que os diáconos, então? Primeiro, deixar desembaraçados os ministros, tá? A palavra aqui não é desembaraçar, é o quê? É facilitar, né? Então, Pedro vai falar isso, né? Nós não devemos deixar o ministério da palavra para servir as mesas, né? Basicamente, o que que os apóstolos estão falando? Nós não devemos deixar a pregação da palavra, a instrução da doutrina, para ficar cuidando de distribuição de alimentos e de cesta básica na igreja. Distribuição de alimento na igreja é algo importante? É, tá? Mas os pastores não devem se embaraçar, ou seja, perder tempo com isso. Então, os diáconos vêm para quê? Para fazer esse trabalho. Então, é por isso que fala aqui, né? Os diáconos existem para deixar desembaraçados, né? Ou seja, para facilitar o trabalho dos ministros, dos pastores, tá bem? Vamos lá. Os diáconos servem também para aplacar murmurações e promover a paz na igreja, né? Como eu falei, o diácono é alguém que ama a igreja. Ele está cuidando da igreja. O Atos 6 começa com murmuração. Você já notou lá? Você já reparou nisso, né? Atos 6 começa, existe um problema na igreja, e aí as pessoas começam a murmurar, começam a reclamar, tá? Começam a reclamar. Olha só como que começa aqui Atos 6. Naqueles dias cresceu o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus. Ou seja, tem gente se queixando, tem gente reclamando, tem gente murmurando, tá? E em resposta a essa murmuração é que vem os diáconos, tá? Os diáconos é a resposta de Deus à murmuração, à reclamação que estava acontecendo ali, tá? Então, os diáconos vêm para promover a paz na igreja, para resolver problemas dentro da igreja, sabe? Para não deixar que pessoas sejam desassistidas, para não permitir que aconteçam injustiças dentro da igreja, tá? O diácono tá para fazer isso, beleza? Tá? E ele vai falar, né? Testemunhando firmemente, ajudando a igreja a crescer, tá? Diáconos vêm para ajudar a igreja a crescer. O final do texto que fala da instituição dos diáconos termina assim, ó, lá no versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos, tá? Então, o texto começa falando de murmuração. Aí mais abaixo tem a organização dos diáconos e mais abaixo fala que a igreja crescia, tá? Então a igreja estava crescendo, a igreja está crescendo. Aí a igreja enfrenta um problema, começa a ter muita murmuração. Aí se institui os diáconos, resolve-se o problema e a igreja volta a crescer. É isso, tá? Então, os diáconos são essenciais para o crescimento da igreja, tá? Eles ajudam os pastores a lidar com as questões que vão surgindo, e vão surgir, sempre vão surgir muitas, tá? E aí, em quarto lugar, eles vêm para reforçar a liderança, tá? Por quê? Porque até aquele momento,
você tinha apenas a liderança apostólica, os apóstolos, né? Os pastores da igreja. E agora você tem um segundo grupo de oficiais apoiando o trabalho dos apóstolos, sabe? Então, tipo assim, os apóstolos estão lá na linha de frente. Aí os diáconos vão, ó, cuidem lá do que é mais importante e nós vamos cuidar das outras coisas. Nós ficamos na retaguarda, né, nos bastidores, cuidando das questões ali, tá? Então, irmãos, assim, é fundamental, sabe? Um pastor que tem bons diáconos, o ministério dele flui com uma facilidade muitíssimo grande. Amém? Vamos lá, ponto 3: qualidades essenciais para ingressar no diaconato, tá? As qualidades essenciais aparecem aqui no texto, né? No texto, no versículo 3. Irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de bom testemunho, tá? Depois vamos falar sobre se podemos ter diaconisas, tá? A resposta já é sim, até porque nós já temos, a própria nossa igreja reconhece diaconisas, né, e tal. Ah, nós não entendemos que a diaconisa fere o princípio, né, que Paulo vai falar da mulher estar calada na igreja, no sentido da mulher não dar ensino autoritativo na igreja, né? O diácono, ele exerce uma autoridade dentro do escopo da autoridade pastoral, né? Então, os diáconos estavam submissos à autoridade dos apóstolos, por exemplo, tá? Então, isso não fere o princípio que depois Paulo vai estabelecer mais à frente, tá? Então, mas quais são as qualidades essenciais, né? Pessoas, homens, cheios de bom testemunho, né? Diácono tem que ter bom testemunho, tá? Aqui ele coloca boa reputação, tá? Se você tem um diácono na igreja que as pessoas falam que ele não paga as contas, que as pessoas falam que ele não é uma pessoa de palavra, que as pessoas falam que ele é uma pessoa muito gananciosa, que as pessoas falam que ele é uma pessoa pô, ele chega atrasado nos lugares, tá? Ele é rebelde, ele é insubmisso, tá? Se ele é casado, ele não é um bom marido, ele é um marido relapso. Se ele é mulher, ele é uma mulher insubmissa, é uma mulher relapsa, tá? Então, ele tem que ter boa reputação, tá? Boa reputação. Na minha versão diz bom testemunho, ou seja, o que é boa reputação? Falem bem de você. As pessoas precisam falar bem de você. Todo mundo, quando abre a boca para falar, tem que falar bem de você, tá? A segunda qualificação é cheios do Espírito. E aqui a gente está falando do Espírito Santo, tá? Cheios do Espírito Santo. Pessoas que você reconhece, cara, esse é crente. Esse é cheio do poder de Deus, tá? Ele tem testemunho, tá? Você vê que é a pessoa realmente crente em Cristo Jesus, tá? Então, assim, irmãos, é fundamental, tá? É fundamental isso, tá? E ele vai dizer, né? E de sabedoria, né? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, tá? Tem que ser uma pessoa sábia, tá? Não pode ser uma pessoa que fala pelos cotovelos, não pode ser uma pessoa que fala de qualquer jeito, não pode ser uma pessoa estabanada, né? Não pode ser uma pessoa que toda hora está metendo os pés pelas mãos, né? Tem que ser uma pessoa com sabedoria, tá? Isso não quer dizer uma pessoa instruída, altamente instruída, muito, sabe? Você certamente já teve muitos diáconos que eram analfabetos, mas que eram pessoas sábias, eram pessoas que tinham o temor de Deus, tá? Depois ele vai dizer aquilo não vai dar mais, né? Passaremos a eles essa tarefa e tal, né? Aí aqui no texto ele vai dizer ainda, né? Um crente cheio de fé, né? De fé. Aqui a gente vê principalmente o exemplo de Estevão, né? Logo depois o texto aqui vai contar a história de Estevão, tá? Porque, meu irmão, se você não tem fé, não tem como você servir nem no ministério pastoral, nem no ministério diaconal. Se você não crê em Deus, se você não crê na providência de Deus, se você não crê no ministério da igreja, você não vai conseguir servir no ministério, tá? Você precisa crer, você precisa ter fé, e as pessoas precisam dar testemunho da sua fé, tá bem? E em quarto lugar, ele coloca aqui, ó, né? Um crente de discernimento em negócios, tá? Por quê? É dada a eles uma tarefa que envolvia administração, não é?
Eles tinham o quê? Ou seja, eles iam administrar recursos da igreja. Eles iam administrar os mantimentos, sabe? Tem que saber fazer conta, tá? Eu falei que tem diáconos analfabetos, né? Mas é o analfabeto que sabe fazer conta, né? Meu pai, meu filho, meu pai não era analfabeto, mas meu pai só tinha um primário, mas fazia conta muitíssimo melhor do que eu, sabe assim? Então, tem que ser alguém que tem discernimento, tem que ser alguém que sabe tomar decisões, certo? É isso aí, tá? E aí, lá em 1 Timóteo 3 de 8 a 3, Paulo vai dar algumas outras especificações, tá? Então, aqui em Atos, a gente tem um grupo dos apóstolos, né? Liderados por Pedro, tá? Aí depois, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo dá outras qualidades que o diácono tem que ter, né? E aí Paulo vai dizer, né? Eu vou pegar só o que está aqui na apostila, né? Não de língua dobre, né? Ou seja, tem que ser alguém que de boa reputação, alguém que cumpre o que fala, tá? O que que é a língua dobre? É a língua que fala duas coisas, fala sim e fala não, né? É a língua que fala sim, mas aí ela dobra e fala não, né? Ela fala que vai, depois ela dobra e fala que não vai. Isso é a língua dobre, né? Ou seja, não dá, né? Se ele falou sim, é sim. Se ele falou não, é não, tá? Não dado a muito vinho, né? Pode gostar de um vinho? Pode. Pode tomar uma tacinha de vinho em casa? Pode. Mas ele não pode ser bebum, não, né? Ele tem que ter domínio próprio, né? Ele não pode ser exagerado, não, tá? Você não pode chegar um dia na casa dele e tá lá meio tonto, meio embriagado, não, tá? Não cobiçoso de torpe ganância, né? Aqui tá erradinha a palavra, né? Não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não, ele não pode ser um cara muito materialista, um cara muito apegado ao dinheiro, até porque ele vai lidar com recursos da igreja, ele vai lidar com cestas básicas, com arrecadação de roupas, ele vai lidar com tudo isso. Se ele é muito cobiçoso, ele se torna um ladrão, ele pega aquilo que não pertence a ele, tá? Então tem que ser alguém generoso, tem que ser alguém que tem prazer em dar, prazer em doar, prazer em contribuir, prazer em ofertar, né? Então é isso, tá? Que guarde o ministério da fé em pura consciência, né? É alguém que dá testemunho de Deus, é alguém que defende a fé, é alguém que é provado, não pode ser um neófito, não pode ser alguém que acabou de aceitar o evangelho. O cara se converteu mês passado e agora já vai ser diácono. Não, tem que ser um crente experimentado, provado, com bom testemunho, em que toda a comunidade reconhece você como servo ou uma serva de Deus, tá? Tem que ser alguém irrepreensível. Se você tem um diácono que, caramba, toda hora ele está metendo os pés pelas mãos, toda hora ele está fazendo papelão, toda hora ele está dando mau testemunho, não tem como, tá? Marido de uma só esposa e que seja bom governante da sua casa, né? Aqui duas coisas aqui, né? Primeiro, naquele tempo você tinha um contexto ainda de homens que eram casados com mais de uma mulher, né? E como era uma questão muito cultural, muitas vezes você podia ter na igreja, né? Se o cara tinha lá duas, três esposas e ele se converteu, ele não ia abandonar as esposas. E muitas vezes você estava na igreja lá um homem que era casado com duas mulheres, né? Mas Paulo deixa claro, ele não poderia ser um pastor nem um diácono, tá? A segunda coisa é que ele também não pode ser um homem de múltiplos casamentos, né? É aquele homem que casa, divorcia, casa depois, divorcia, casa depois, divorcia, está lá no terceiro, quarto casamento, tá? Não, é marido de uma só mulher, tá? Separou, casou com outra, já é a segunda mulher, meu amigo, tá? Até porque você sabe o que a Bíblia diz, né? Se você só se divorciou da sua mulher e casou com outra, você está em adultério. Ou seja, você ainda diante de Deus está casado com a primeira e agora está vivendo com outra, né? Ou seja, é um homem de duas mulheres. Não pode servir como diácono, tá? Então você não deve ter na igreja um diácono que seja no seu segundo, terceiro, sei lá, casamento, tá? Não deve, não pode, tá? Nem como diácono, nem como pastor. E que seja um bom governante da sua casa, tá? Que governe bem a sua casa, tá? Ele tem que ser alguém que cuida dos seus filhos,
Cuida da sua esposa, que dá bom testemunho da sua família, tá? Tem que ser, tá? Não pode, né? Do contrário, assim também como para o pastor. Você vê que, se você comparar o texto aqui de Paulo falando para pastores e para diáconos, as qualificações são muito semelhantes, tá? Muito semelhantes. Então, se você olha para alguém e pensa, cara, eu nunca teria essa pessoa como um pastor, você também não pode pensar nele como um diácono, beleza? Continuando lá, o que deve pensar o diácono de si mesmo? Tá? O que deve pensar o diácono de si mesmo? Ao ser escolhido pela igreja, o candidato ao diácono deve ter pelo menos quatro opiniões formadas a respeito de si mesmos, tá? Então vamos ver o que que fala aqui, ó. Ele deve desejar ser tudo quanto Deus deseja que ele seja, tá? Isso aqui, meus irmãos, é legal, mas não precisa dar importância para isso aqui não, tá? Isso aqui é mais poesia, sabe assim, né? Eu desejo ser tudo que Deus deseja que eu seja, né? Eu desejo estar resolvido a ser o melhor crente possível, né? Deve estar insatisfeito no que é no presente, né? Deve propor subir a escada espiritual. Aqui, isso aqui, ele está falando tudo a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ou seja, ele tem que estar comprometido em ser um crente cada vez melhor, né? E é claro, para você querer ser cada vez melhor, você precisa estar insatisfeito com o que você é agora, não é? Então é isso, né? Ou seja, eu só vou buscar melhorar se eu estou insatisfeito com o crente que eu sou agora, né? Então, o resumo disso aqui tudo é o quê? Tem que ser alguém que esteja buscando melhorar na vida espiritual, na vida cristã. Ele tem que estar buscando a ser um homem melhor, uma mulher melhor, tá? Então, é um crente que ele precisa estar buscando a evolução em todas as áreas da vida dele, em todas as áreas da vida dele, tá bem? Vamos lá, quarto ponto, como eleger e consagrar diáconos, tá? Como eleger e consagrar diáconos, tá? Então, aqui faça a escolha em espírito de oração, orando cuidadosamente entre os membros da igreja, papá, né, e tudo. Aqui não precisa se deter, que a gente já sabe como é esse processo, né? Como que eu faço aqui na Igreja Batista de Vespasiano, tá? O pastor indica o diácono, tá? Então, o pastor, conhecendo os membros, tendo conhecimento dos membros, faz a indicação dos diáconos e a igreja valida, tá? A responsabilidade final pelos diáconos é da igreja, tá? É da igreja. No final das contas, é a igreja que escolhe os seus diáconos, tá? A igreja escolhe os seus diáconos, né? No caso aqui, escolhidos pelo pastor, tá? Lá no texto de Atos 6, nem diz, nem sugere que os apóstolos indicaram. Os apóstolos deixaram à vontade que a igreja escolhesse, né? Os apóstolos apenas deram quais são as qualificações, né? E a igreja foi lá e escolheu, né? Para facilitar o processo, né? Eu acho que é bom o pastor indicar os diáconos e a igreja aprová-los ou não. Certinho? Aí vai falar aqui, né? A quantidade de diáconos em cada igreja, tá? Não há um parâmetro, né? A igreja primitiva tinha milhares de membros e tinha apenas 7 diáconos, né? Certamente porque a questão ali, né, tinha milhares de membros, mas não tinha milhares de viúvas, não é? Então não precisava, eles estimaram ali, não precisava de mais diáconos do que aqueles 7, né? E possivelmente, futuramente, com o crescimento da igreja, possivelmente eles aumentaram também a quantidade de diáconos, tá? Mas em resumo, a quantidade de diáconos depende do problema, né? Depende da ação, da função deles, né? Nem mesmo depende da quantidade de números, né? Depende do que eles precisam fazer, né? Então, cada igreja avalia qual é a demanda dos diáconos na nossa igreja, tá? Então, é de acordo com a demanda que você escolhe a quantidade de diáconos, né? Na PIB em Vespasiano, a gente tem 2 diáconos, né? Na nossa congregação em Matozinhos, também 2 diáconos. Se precisar, a gente aumenta a quantidade de diáconos, certo? Por quanto tempo deve servir o diácono, tá? E aqui vai falar, né? O tempo de serviço do diácono também é variável, conforme o critério de cada igreja, tá? Então, na nossa igreja, por exemplo, e no meu entendimento, o diácono sendo oficial, uma vez eleito e escolhido pela igreja, ele serve enquanto a igreja quiser e enquanto ele quiser, né? Então, enquanto a igreja quiser, no sentido de enquanto ele continua cumprindo as qualificações do diácono, né?
Vamos imaginar que a igreja elege um diácono, escolhe um diácono, esse diácono toma posse, é ordenado, né? Mas depois de uns 2 ou 3 anos, ele começa a ter um comportamento reprovável, né? Ele começa a ter uma má reputação, né? A boa reputação dele ele perde, né? Então a igreja vai lá e remove essa pessoa do corpo diaconal, tá? Ou então, depois de servir por muito tempo como diácono, um irmão, uma irmã da igreja pode, irmãos, ó pastor, ó igreja, ó pastor, eu não gostaria mais de continuar servindo como diácono, né? Porque dá trabalho, e a minha rotina está puxada, é difícil, eu não gostaria de continuar servindo, né? Então, comunica à igreja, comunica ao pastor, né? E a igreja vai lá, remove ele da função e coloca outra pessoa, tá? Então, em geral, é assim que eu procedo, né? Então, por exemplo, quando tem as eleições de diretoria, por exemplo, a gente nem menciona o caso dos diáconos, né? O diácono continua servindo ano após ano, até ou ele não quiser mais, ou a igreja não quiser mais. Certo? Certo, meus irmãos? Vamos lá. O diácono e a sua influência na igreja, tá? O diácono tem influência na igreja, né? O diácono tem influência na igreja? Sem dúvida, né? Ele é um líder da igreja, ele é um oficial da igreja, tá bem? Então ele tem uma grande influência, tá? Sua influência ao lado do pastor, né? A sua influência ao lado do pastor. O diácono precisa estar muito perto do pastor, né? Caminhar do lado do pastor, né? Então, ele vai ali tanto influenciar o pastor, ser influenciado pelo pastor, caminhar junto com o pastor, cuidar do pastor, né? Uma das funções do diácono é cuidar do pastor, né? Muitas vezes o pastor está muito atento às necessidades da igreja, mas ninguém está atento às necessidades dele, né? O diácono precisa estar atento às necessidades do pastor, né? O diácono pergunta, pastor, como é que tá o salário que o pastor está recebendo? Está sendo adequado, pastor? Está dando para pagar a conta de água, de luz, comprar os mantimentos, né? Tá tendo uma carninha lá no almoço. Como é que tá as coisas, pastor? Né? O diácono está atento a isso, está atento às necessidades do pastor, né? E também, é claro, atento às necessidades de toda a igreja, né? Mas a questão é que muitas vezes o pastor está atento às necessidades da igreja, mas ninguém está olhando para as necessidades dele, né? E aí você tem os diáconos ali cuidando disso, tá, irmãos? Sua influência junto aos membros da igreja, né? Sendo um oficial da igreja, ele tem influência junto aos membros e por isso ele tem que ter muito cuidado, tá? Você tem casos de diáconos que se tornaram quase que uma ameaça à liderança do pastor, né? Muitas vezes rivalizando com o pastor, muitas vezes dando conselhos ou falando coisas que vão de encontro ao pastor. E isso é problemático, isso é demoníaco, sabe? Isso é maligno dentro da igreja, tá? Diácono precisa estar muito alinhado com o pastor, até porque ele tem uma influência junto à membresia. A influência dele precisa reforçar o ministério pastoral, tá? E não enfraquecê-lo. Sua influência junto aos colegas, né, a outros diáconos, né? Sua influência como cooperador da igreja, né? O diácono, ele dá o tom para os demais irmãos, né? Quando as pessoas veem o que o diácono está fazendo, o trabalho dele, a dedicação dele, o amor dele à igreja, outros membros passam a fazer o mesmo, tá? Então, o diácono, ele também influencia como cooperador da igreja, né? Ele mostra como se deve cuidar da igreja, amar a igreja, zelar pela igreja, tá? Sua influência ao falar de finanças e o dinheiro, né? Diácono lida com isso, né? Por isso que é tão importante você ter diáconos que sejam dizimistas, óbvio, não é? Você não vai ter um diácono que não é dizimista, tá? Mas o diácono, por ele lidar com as necessidades dos membros e muitas vezes ele trabalhar com recursos da igreja, ele é alguém que deve influenciar e apoiar e incentivar muitos irmãos à cooperação, tá? A um entregue de ofertas, a um entregue de dízimos e tudo mais, tá? Então, a influência do diácono na igreja é grande, é muito grande e ela não pode ser menosprezada, tá? Temos aqui o lar do diácono, tá? A gente aprende, né, no texto de 1 Timóteo, que o diácono deve governar bem a sua casa, tá? Ele deve ter um bom testemunho. Deixa eu ver como que está o texto aqui em
Timóteo, tá? Versículo 12, né? O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa, né? Os que servirem bem alcançarão excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus, né? Governar bem a sua casa, né? E governar bem é também discipular, é também orar, é também santificar, né? Ele tem que dar exemplo, né? Ele tem que santificar a casa dele de uma forma exemplar para que outros membros da igreja sigam o exemplo dele, tá? A esposa do diácono, né? Né? Paulo vai falar da esposa do diácono, né? Ah, tá, deixa eu ler aqui como tá aqui, né? A esposa do diácono. Essa é osso dos meus ossos e caça da minha carne. Aqui ele está citando Gênesis, né? É metade da sua vida, como também é a esposa de qualquer outro servo de Deus. Agora, além de batalhadora pela felicidade e prosperidade do lar, ela é também uma colaboradora com seu esposo no desempenho da metade ou mais do ministério de Cristo entregue à igreja, tá? Isso aqui, me desculpe, mas você pode, né? Né? A esposa do diácono é importante como cooperadora dele, né? Assim como o marido da diaconisa, né? No nosso caso aqui, né, na nossa igreja, a gente tem um casal de diáconos, né? O irmão Evandro e a irmã Marta, tá? E a irmã Marta não é apenas a esposa do diácono, mas também é diaconisa, né? Na minha versão NVI, no versículo 11, traduz-se assim, né? As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo, tá? E aqui nós entendemos como mulheres que são tão esposas dos diáconos, mas também que podem servir como diaconisas, né? Então, são mulheres que são exemplares no falar, né? São mulheres que são exemplares na dignidade, né? Mulheres que são sóbrias, né? E confiáveis em tudo, tá? E essa palavra aqui específica para as irmãs que tanto são esposas de diáconos, quanto aquelas irmãs que vão servir como diaconisas, certo? E aí, falando dessa mulher, aqui no versículo 11, né? Tá? Aqui na minha versão vai apresentar apenas as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras. Deixa eu pegar aqui uma versão da Genebra. Nossa, minha Genebra é um bagaço, tá toda detonada. Ó, 1 Timóteo 3:11. 1 Timóteo 3:11, ele vai dizer assim, ó, da mesma forma quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis e tudo mais, né? Então, não apresenta como as esposas dos diáconos, né? Ele está falando das mulheres, e aí se entende as mulheres servindo no ministério diaconal. Deixa eu pegar uma versão mais antiga que eu tenho aqui. 1 Timóteo 3:11. 3:11, da mesma forma quanto às mulheres. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, tá? E fiéis em tudo. A minha nota de comentário aqui na Bíblia Vida Nova diz assim, ó, o contexto dos ofícios da igreja mostra que são diaconisas, pois o versículo 12 ainda resume o ensinamento sobre o diácono, né? Então, a maior aposta aqui é que ele está falando não das esposas dos diáconos, né? Como está aqui, vou até botar em vermelho, né? Ele está falando não das esposas dos diáconos, mas da diaconisa, tá? Tá? Então, essa diaconisa, ela deve ser honesta, ela deve ser não maldizente, ela deve ser sóbria, né? Ou seja, temperada, equilibrada, né? Ela deve ser fiel em tudo, né? Fiel em tudo, virtuosa, né? Uma mulher né, virtuosa cujo caráter é intocável. Certo? Falando disso, pode um diácono ser solteiro, tá? Ele vai dizer aqui, né? Não há qualquer proibição nesse caso particular, né? A Bíblia não entra nesse caso, né? Não dá nenhum exemplo de um diácono solteiro, tá? Eu digo que assim, havendo como, é melhor que não, né? Se você tem homens casados ou mulheres casadas que cumprem
os requisitos, né? Você não precisa colocar um solteiro, tá? É claro, não havendo casados para cumprir aquele papel, você então elege um diácono solteiro sem nenhum problema, tá? Por quê? Porque o diácono casado, que administra, que cuida bem da sua casa, ele tem mais recursos, ele tem mais autoridade, sabe, para cumprir o seu papel, sabe, reconhecimento diante da própria igreja, certo? Aí ele vem aqui, né? Concluindo, concluindo quanto deve ganhar um diácono, né? Aqui não é bem uma conclusão, né? Ele vai falar de concluindo e vai jogar outro assunto aqui, né? Que é de dinheiro. Quanto deve ganhar um diácono, né? Diáconos podem ser remunerados financeiramente? Podem, né? Assim como pastores, né? Assim como outros oficiais, né? Em geral, em igrejas menores, né? Isso não vai acontecer porque normalmente as igrejas mal conseguem pagar o seu pastor, né? E normalmente você não vai ter diácono servindo em período integral, tá? Numa igreja maior, você pode ter, e dependendo da demanda da igreja, você pode ter um diácono servindo a igreja ali no maior tempo, né, numa maior disponibilidade, e a igreja remunerá-lo por isso, tá? E a igreja remunerá-lo por isso. Então, às vezes, você pode ter uma igreja, por exemplo, em que o diácono trabalha ali no prédio da igreja como secretário, atendendo pessoas. Talvez a igreja pode ter ali uma ONG, por exemplo, de ação social, atendendo pessoas carentes, e ali você tem um diácono que faz esse papel e é remunerado por isso, tá? Então, isso pode acontecer. No contexto de 1 Timóteo, Paulo vai falar, na verdade, que a recompensa do diácono é a honra que ele tem, né, e o louvor que ele recebe diante de Deus, tá? Então, o nosso texto aqui, na verdade, não vai incluir, não vai acrescentar muito além disso, tá? Ele vai falar aqui de Eliseu, de Geazi e tal e tudo mais, mas não nos ajuda aqui nessa questão, sabe? Quanto deve ganhar um diácono, sabe? Em geral, nas nossas igrejas, o diácono, você não tem diáconos remunerados, tá? Isso, se acontece, deve acontecer em igrejas bem maiores, tá? Em que você tem um diácono ali que serve talvez num período integral, que dá uma dedicação maior à igreja, e aí a igreja acha por bem remunerá-lo com um determinado valor, certo? Mas isso também fica a cargo da igreja, né, de acordo com a situação de cada igreja. Certo, meus irmãos? Aqui nós temos o hino do diácono, tá? Eu não sei da melodia, depois podemos verificar. Aqui temos a partitura desse hino, tá? E aqui na página 9 começa uma apostila de estudos para futuros diáconos, tá? Com diversas perguntas até a página 16, tá bem? Então, se você quiser, você pode parar o vídeo aqui e depois você continua, tá? Porque eu vou dar uma passadinha aqui por todas essas perguntas com vocês, tá bem? Então, vamos lá? Vamos lá. Ele começa, número um, fale sobre a sua experiência de conversão. Diácono tem que ser crente, né? E o diácono, todo diácono precisa saber contar a sua experiência de conversão, sabe? Então, como você aceitou Jesus, tá? Então, assim, resumidamente, pensando em 2, 3 minutos, você pode falar de como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, como era a sua vida de incrédulo, tá? Não exagera, não entra em muitos detalhes ali. Talvez você foi um pinguço, um macumbeiro, um ladrão, sei lá o quê, sabe assim tal. Fala ali resumidamente para a pessoa entender qual era a sua vida de perdido, tá? Como, quando e onde você encontrou Jesus. Fala de quando você se converteu, quando você ouviu o evangelho, quando você foi batizado, sabe assim tudo mais. E como é agora a sua vida como crente em Cristo, né? Ou seja, mostrando a diferença do antes e do depois, tá? Então, conte aqui a sua experiência de conversão, tá? Pergunta 2: quais são os oficiais da igreja? Tá? Esse aqui você sabe bem, pastores e diáconos, são os dois oficiais. Cite algum texto bíblico que mostre a existência do ministério diaconal, tá? Você pode pegar os mais diretos aqui, né? Atos 6, de 1 a 7 e 1 Timóteo 3, tá bem? Quais os requisitos espirituais exigidos para o diaconato, tá? Você vai lá também no texto de Atos 6 e de 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8, na verdade, aqui está 9, a partir do verso 8, tá?
Então tá lá, ser crente fiel, ser cooperador do evangelho, ser dizimista. Aqui nele nem pegou os textos lá, as expressões bíblicas, né? Você pode pegar as expressões bíblicas, sabe assim? Então, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de sabedoria, pessoas que não são cobiçosas, sabe? Pessoas que governam bem a sua casa, pessoas de boa reputação, e por aí vai, tá? Quais as características dos diáconos? Aqui é a mesma pergunta, tá? Essa e essa aqui é a mesma, tá? Então, nos textos aqui você tem a resposta. Aí ele vem, né? Já a doutrina batista. Você vai ser diácono de uma igreja batista, né? Então, qual a doutrina batista, né? O que é uma igreja batista, tá? Resumidamente, uma igreja batista é um grupo de membros, né? Que se reúnem, que pregam o evangelho, que louvam a Deus, né? Batizados por imersão, né? O que caracteriza um grupo batista e que constituem uma igreja local, né? Uma igreja autônoma, tá? Então, são características aqui de uma igreja batista, tá bem? Porque todos os outros ou não são batizados por imersão, como os presbiterianos, ou não constituem uma igreja local autônoma, né? Como, sei lá, Assembleia, é, Batista da Lagoinha e tantas outras, certinho? Então, basicamente, é um grupo de membros crentes em Cristo, batizados por imersão, que constituem uma igreja local, beleza? Mas tem a resposta aqui também, tá certinha, você pode usar. Como nos filiamos a uma igreja batista? Como que nós entramos numa igreja batista, né? Você pode entrar pelo batismo, pela carta de transferência, né? Pela reconciliação, né, se você foi excluído antes, tá? Ou por declaração ou aclamação, né? Aclamação é se você vem de uma igreja de outra denominação, tá? Recentemente tivemos uma irmã na igreja que se tornou membro da igreja por aclamação. Ela veio da Assembleia, né? E aí não tem carta de transferência, né? Então a igreja aclama. Aclamar é o quê, né? É a igreja dar testemunho que aquela pessoa de fato é uma crente em Cristo, né? Então, pelo testemunho da igreja, aquela pessoa se torna membro da igreja. Certinho? 8. Quais as maneiras de demissão? Como que você sai de uma igreja batista, né? Como que você sai? Por exclusão, né? Carta demissória, é a carta de transferência, né? Ou seja, você vai para uma outra igreja batista e você pede a carta de transferência, tá? Ou morte, né? Basicamente é isso, tá bem? O que a igreja deve aos membros, tá? Não gosto muito desse tipo de pergunta, mas o que que a igreja deve aos membros? Deve, né? E aqui está a resposta, né? Amor, oração, instrução e tal, né? É estranho falar o que a igreja deve aos membros, porque a igreja é os membros. Então a igreja não deve nada aos membros, né? A igreja aqui, a gente está falando como uma instituição, né? Mas a instituição também não deve nada aos membros, né? Instituição é só instituição, né? Os membros, como igreja, devem orar uns pelos outros, né? Cuidar uns dos outros, fortalecer uns aos outros, né? Ajudar uns aos outros e por aí vai, tá? Então, essa é a resposta dessa pergunta, né? O que os membros devem à igreja, né? A mesma questão daqui, né? Mas os membros devem lealdade, devem amor, respeito, oração, generosidade, cuidado e tudo mais, tá? Mas em vez de falar, né, o que a igreja deve, o que os membros devem, é melhor você falar o que os membros devem uns aos outros na igreja, certo? Qual a forma de governo da Igreja Batista, né? Da Igreja Batista é uma forma de governo congregacional e democrático, né? Congregacional por quê? É aquela congregação, é aquele grupo de membros, né, que decide as coisas, né? Então, as coisas na Igreja Batista não é decidido lá na convenção ou lá na ordem dos pastores, é decidido por aquela congregação. E é democrático por quê? Porque é o voto da maioria que decide as coisas, né? Então, é o voto que decide as coisas, né? E a maioria decide os rumos da igreja. Certinho? Vamos lá. Quais as demais formas de governo? Eu acho que essa pergunta aqui não vai aparecer no concílio, tá? Porque, na verdade, para um diácono isso aqui não importa, né? Mas a gente tem várias formas de governo, né? Tem aqui monárquico, tá? Tipo na Igreja Católica, né? O Papa é tipo o rei da Igreja Católica, né? O chefe supremo, tá? Você também tem episcopal,
tá? Que é basicamente uma formação de bispos, uma formação de presbíteros, né? Que estão cuidando ali, que estão administrando as coisas, tá bem? É, Isso, só isso, tá? A gente pode falar de monárquico, Igreja Católica, e episcopal ou presbitério, né, da Igreja Presbiteriana, tá bem? Cite passagens bíblicas que apoiam o governo democrático, tá? A própria eleição dos diáconos, né, que está aqui, né? A própria eleição dos diáconos é um exemplo de governo democrático, né? É a igreja que escolhe, né? Não é os apóstolos que vão lá e determinam para a igreja, não, é a igreja que escolhe. Os apóstolos apenas dão a orientação de como deve ser feita a escolha, mas a igreja que escolhe, né? Não é o presbitério, não é o Supremo Concílio, como no caso da igreja presbiteriana, que determina quais vão ser os diáconos. Não, é a própria congregação que se reúne, propõe, eu indico fulano, eu indico fulano, eu indico fulano, eu indico fulano. Todo mundo é favorável que esses são os diáconos, todo mundo é favorável. Quem é favorável, levante uma mão. Aí eles levantam a mão e assim eh, escolhem os diáconos, né? Então, um governo democrático, tá bem? Vamos lá. Qual o valor da disciplina na igreja, tá? Imensa, né? É a disciplina que mantém a pureza, né? É a disciplina que evita que a igreja se corrompe, tá? É a disciplina, basicamente isso, né? Que mantém a pureza e que evita que ela se corrompe, né? É a disciplina que corrige, né, os erros a que todos nós estamos sujeitos, tá? Não ter disciplina é falta de amor, né? Falta de zelo, né? É falta de fidelidade à palavra de Deus. Quais os tipos de disciplina, né? Quais os tipos de disciplina? A gente tem basicamente três, a gente tem três, melhor dizendo, né? Formativo, corretivo e cirúrgico, tá? Cirúrgico. Esse cirúrgico aqui pode ser melhor entendido como amputativo, né? Por quê? Porque cirúrgica aqui, quer dizer, vamos começar do começo, né? Formativo. O que que é formativo? É aquela disciplina educativa, né? É aquela disciplina que está formando a pessoa na vida cristã. E aí entra os sermões, os estudos bíblicos, a escola dominical, tudo isso é disciplina formativa. Você está formando o conhecimento, formando, né, a, a, a educação da pessoa na vida cristã, tá? Corretivo. Corretivo é aquela bronca, é aquele puxão de orelha, né? Aquela conversa, meu irmão, você está errado, meu irmão, você está em pecado, meu irmão, isso não pode, meu irmão, é assim, essa não é assado, tá? Então, corretivo é o puxão de orelha, né? Que você vai dar, né? É a conversa no gabinete, né? Se bem que eu nem tenho um gabinete, né? Nem dá para ter conversa no gabinete, tá? E o que que seria o cirúrgico aqui, né? O cirúrgico, né, ele até fala, né? É melhor perder um dedo do que a mão, tá? O problema é que tem cirurgia que não amputa, né? Então, o melhor aqui, ao invés de cirúrgico, a gente pode dizer amputativo, que é quando você corta fora, né? É aquela pessoa que ela foi corrigida, 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 mas ela não quer se corrigir. Ela não quer mudar, então ela é excluída, tá? Então ela é excluída. Então, formativo, estudos, pregações, sermões, visitas. Corretivo, puxão de orelha, sabe assim, repreensão. Cirúrgico, amputativo, exclusão. Beleza? O que significa a palavra disciplina, né? Disciplinar é educar, instruir, ensinar, sabe? Corrigir. Tá errado, vai lá e disciplina a pessoa. O correto é assim, tá? Plano cooperativo, para onde vai o plano cooperativo? Aqui ele fala, ó, por isso que eu falei no começo lá, né, que era a Convenção Batista Fluminense, né? Convenção Batista Fluminense. Vou até colocar verde aqui, já que tá falando de Fluminense, né? Ah, né? O plano cooperativo vai para a convenção, tá? E a convenção distribui ele para um monte de coisas, né? Se você olhar a divisão lá do plano cooperativo, tem, cara, 1 trilhão de coisas para onde vai aquele dinheiro. Ele é dividido, subdividido, né, para várias coisas. Ele vai para juntas missionárias, ele vai para órgãos como União Feminina e Masculina, embaixadores do rei, ele vai para as casas de repouso, casas de assistência, ele vai uma parte para a Convenção Batista Brasileira, ele vai para até mesmo para lá, para a Aliança Batista Mundial, um mundaréu de coisas, tá bem?
É, Então é isso, né? Mas, como os irmãos já sabem, o plano cooperativo é o dízimo dos dízimos, né? O dízimo é 10%, certo? Né? O dízimo é 10%, tá? E o plano cooperativo é 10% do 10%, né? 10% do 10% que você dá lá, tudo? Então, maravilha. Os irmãos concordam com o ecumenismo? Não, né? Não concordamos com o ecumenismo. Nossa, tá ficando horrível isso aqui, né? Vou até apagar. Porque o que que é o ecumenismo? O ecumenismo é quando você coloca todas as religiões no mesmo balaio, né? Você coloca batistas, é, católicos, espíritas, budista, islamismo, tudo no mesmo pacote, não é? Então é óbvio que a gente não concorda, né? Porque o quê? Porque há verdades da palavra do nosso Deus, né, que esses grupos religiosos têm uma interpretação totalmente diferente, tá? Por que guardamos o domingo? Porque foi nessa data que o nosso Jesus Cristo ressuscitou, tá? É nessa data também que é celebrada a ceia, né, que Jesus celebra a ceia com os discípulos. É nessa data que o Espírito Santo desce sobre a igreja, tá? Então, os eventos fundantes da fé cristã acontecem no dia de domingo, tá? E aí a gente guarda o domingo, aqui é um guarda entre aspas. Não vou complicar aqui para vocês, vou deixar só assim mesmo, né? Guardamos o domingo porque é nesse dia que Jesus ressuscita. E a ressurreição é a pedra fundamental da nossa fé. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, né? Então, não há nenhum evento tão central para o cristianismo do que a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus acontece no domingo. Maravilha? Vamos lá. Quais os títulos que expressam o ministério pastoral? Temos alguns, né? Presbítero e bispo, né? E pastor, né? Presbítero, bispo e pastor. Todos esses três termos basicamente quer dizer pastor, né? Ou seja, é uma pessoa que lidera a igreja, tá? Alguns vão dizer que bispo é mais um pastor que cuida de várias igrejas, né? É tipo um pastor regional, né? Um pastor que ajuda, que apoia, que orienta outros pastores em suas igrejas, tá? Mas basicamente a função é a mesma, tá? É aquela pessoa que está à frente de uma determinada igreja, tá? Nós, entre os batistas, usamos pastores, né? Outras igrejas vão usar presbíteros ou bispos, mas essencialmente o significado é o mesmo das três palavras, certinho? Ah, o diácono é ordenado para o ministério da denominação ou da igreja? Da igreja. Amém? Né, o diácono, né, ele serve à igreja, às necessidades da igreja, tá? Ele está submisso à autoridade da igreja. Por qual razão a igreja escolhe diáconos? Porque a Bíblia, né, assim o ordena, tá? A Bíblia assim prevê, né, a existência dos diáconos auxiliando o trabalho pastoral, tá? Para quê? Para que o pastor possa, sem negligenciar as necessidades dos membros, né, cuidar daquilo que é mais importante, que é a pregação da palavra, tá? Enquanto os diáconos assistem os membros da igreja nas suas necessidades, tá? Mas, basicamente, a igreja escolhe os diáconos, né, para o serviço, para ajudar no ministério pastoral, tudo aquilo que a gente já falou. 23. Qual o relacionamento que deve existir entre pastor e diácono? Já falamos disso, né? Mas um relacionamento de total sintonia, tá? Não vamos esquecer, diáconos são instituídos para, como falou lá antes, né, desembaraçar o trabalho pastoral, desembaraçar o trabalho dos apóstolos, tá? Então, se basicamente o diácono existe para facilitar o trabalho do pastor. Resumo é isso, né? O resumo é esse. Diácono existe para quê? Facilitar o trabalho do pastor, tá? Que o pastor possa focar no que mais importa. Para que isso aconteça, o diácono precisa estar muito perto do pastor, tá? O diácono tem que perguntar, pastor, eu estou te ajudando? Eu estou facilitando o seu trabalho? Eu estou complicando ele ainda mais, né? É uma pergunta que o diácono deve fazer. De tempos em tempos, o diácono deve perguntar, pastor, tem algo que eu possa fazer para facilitar o seu trabalho? Né? Ó, vou até escrever isso aqui. Dá para escrever aqui? Dá, ó.
né? Pergunte assim, ó, pastor, tem algo que eu possa fazer para facilitar o seu trabalho? Tá? Tá aqui, ó. Essa é uma pergunta que os diáconos devem fazer para os seus pastores. Tá bem? Amém? Posso ouvir um amém? Amém, aleluia. Ouvi daqui você falando amém, viu só? Então é isso aí, né? Quando o diácono não mais servir, como o pastor deve se portar, né? Então, né, o diácono já não cumpre as suas funções ou o diácono não tem mais as credenciais, né? Pode perder, né? Talvez você pode ter uma pessoa de muito boa reputação durante um tempo, que a partir de um tempo passa a ter uma má reputação, né? Você pode ter um pastor que era muito bem casado e cuidava muito bem da sua família. Um diácono que era muito bem casado e cuidava muito bem da sua família. Mas aí ele vai se divorcia da sua mulher e se casa com outra mulher. Pronto. Não, não se encaixa mais nas credenciais, né? Então ele deve ser removido do grupo diaconal, tá? O diácono pode cuidar da disciplina, tendo como base sua função, né? Aqui ele coloca, não, quem cuida da disciplina é a igreja, né? O diácono, é claro, pode auxiliar nesse trabalho, né? Às vezes um diácono vai conversar com alguém que está lá murmurando, que está lá pecando contra a igreja, né? Mas aí a função do diácono é similar à de qualquer membro da igreja, né? Se você vê alguém que está em pecado, você vai e fala com ele, né? Não resolveu, você vai e fala com outra pessoa e leva outra pessoa para falar junto com ele, tá? Basicamente é isso, tá? Mas o diácono não pode trazer para si a função de disciplinar, tá bem? Tá? Esse não é o trabalho dele, essa não é a função dele. Em relação a um problema, o diácono deve levar até o fim sem comunicar até o fim. Aqui está ser, né? Mas certamente o sentido aqui é sem, né? Sem comunicar, sem comunicar o pastor? Não, né? Tudo que o diácono faz, tá? Tudo que o diácono faz, ele deve comunicar ao pastor. Agora que eu sei que escreve, ixi, mãe do céu, né? Tudo o que o diácono faz, deve comunicar o seu pastor. Tá bem? Tudo. Rigorosamente tudo, tá? Às vezes você vai falar com o pastor vai, beleza, irmão, continua fazendo isso, tá? Mas o pastor tem que estar sabendo, tá? Não pode acontecer do diácono estar fazendo algo e o pastor tá lá sem ter conhecimento nenhum daquilo, tá? Vamos lá, continuando? Para papá, como diácono, os irmãos aceitam o divórcio? Obviamente que não, né? Divórcio pode acontecer? Pode acontecer, né? Se ele acontece fora da previsão que Jesus dá lá, do caso do divórcio, né? Se essa uma pessoa voltar a casar, ela está em adultério, não é mesmo? Tá? Então, pode acontecer, né? Mas a gente aceita ele como uma realidade de fato, né? Não é algo que nós incentivamos e é algo com o qual nós lutamos com todas as nossas forças. Amém? Tá? Qual o assunto dentro das regras parlamentares que não se decide por maioria, tá? Movimento de membros. Esse assunto é por unanimidade. Irmãos, isso aqui depende de cada igreja, tá? De como a igreja determina lá no seu estatuto. Isso aqui, por exemplo, não está no nosso estatuto, na Igreja Batista de Vespasiano, tá? Outras igrejas podem colocar essa previsão em estatuto, né? Porque a questão é democrática, né? A maioria vence, né? E tal. No entanto, a igreja pode colocar lá, né? No caso de aceitação de membros, tá? A pessoa só será aceita na membresia da igreja por unanimidade, tá? Mas isso está no estatuto. No nosso estatuto, na PIB Vespasiano, por exemplo, não está, tá? Então isso depende de cada igreja, certinho? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Aleluia. Quais os tipos de ceia, né? A gente tem a ceia livre, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma explicação, né? A ceia livre, livre para todos os que se dizem evangélicos, tá? Restrita para os pertencentes é, a uma mesma fé e ordem, leia-se que
para os pertencentes à mesma denominação, tá? Ou ultra restrita, só para a igreja local, tá? E além disso, a gente tem ainda um quarto tipo, que é o ultra livre, né? Ó, ultra livre, livre, restrita e ultra restrita. Ultra livre é o quê? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que chega na igreja e quer participar da ceia, é convidado a participar, né? Pode participar. Livre, para todo crente. Toda pessoa que é crente mesmo de alguma igreja evangélica e tal, né? Que é o tipo que nós participamos na nossa igreja, né? Normalmente as igrejas batistas praticam a ceia livre, tá? Algumas igrejas praticam a ceia restrita, né? Se é uma igreja batista, só para membros de outras igrejas batistas, né? Eu tive um professor, o pastor José Alves da Silva Bittencourt, que defendia a ceia ultra restrita, só para a igreja local, tá? Porque ele ensinava que a ceia é um símbolo de comunhão. E mesmo entre igrejas batistas, você tem diferenças que podem afetar a comunhão. Então ele defendia que a ceia deveria ser praticada apenas no âmbito da igreja local, ou seja, uma ceia ultra restrita. Se você chegasse na igreja dele, né, ele já está na glória, né, pastor Bittencourt, mas se você chegasse na igreja dele no dia da celebração da ceia, você não era convidado a participar, né, apenas os membros daquela igreja. Maravilha? Quais os tipos de ceia, né? Quais os conceitos da ceia, tá? Basicamente, a gente tem três, né? Que é a transubstanciação, a consubstanciação e a quatro, quer dizer, né? Presença mística e memorial, tá? Essas questões aqui que eu estou falando de ceia e pá, assim, muito dificilmente, isso aqui normalmente cai muito em exame para Ministério Pastoral, tá? Para os diáconos, né, improvável que caia, mas apenas para que os irmãos tenham conhecimento, tá? Conceitos de ceia, transubstanciação, é o conceito adotado pelos católicos, né? Os católicos entendem que o pão e o vinho são transformados, por isso trans aqui, né? Transformados, a substância deles é transformada, por isso transubstanciação, né? Então a substância do pão e do cálice é transformado no próprio corpo e sangue de Jesus, carne e sangue de Jesus, tá? Então, isso aqui os católicos, né, vão adotar esse entendimento, tá? Consubstanciação, os luteranos, né? Fiz um L aqui, ó. Os luteranos vão adotar esse entendimento, tá? Eles entendem que o pão e o cálice não se transformam, mas eles passam a ter neles também, além da natureza de pão e de vinho, passam a ter também a natureza da carne e do sangue de Jesus. Então é uma consubstanciação, tá? Os luteranos vão falar isso aqui, tá? Presença mística. Já os presbiterianos, por exemplo, vão dizer: não, não acontece transformação nenhuma, continua sendo só pão e só cálice, mas a presença mística de Jesus passa a estar nesses alimentos. Uma presença espiritual de Cristo nos elementos do pão e do cálice, tá? Presbiterianos vão afirmar isso aqui. E já os batistas vão afirmar o memorial, tá? Pegando bem ao pé da letra o que Jesus fala: façam isso em memória de mim, tá? Então, para nós, é um memorial no sentido de lembrar, né, de Cristo, do sacrifício de Cristo, né? E nós somos abençoados pela presença de Cristo, não nos elementos, mas pela presença de Cristo em nós, tá? E também, obviamente, pela obediência ao mandamento que Jesus nos dá. Certinho? Eu acho que deu para entender, né? Então, aqui a presença mística é os presbiterianos, né, que vão fazer, tá? Ixi, nem vai dar aqui para fazer presbiterianos, né? E aqui os batistas. Bonitinho? Quais as funções do governo da igreja, tá? Isso aqui não precisa dar atenção, tá bem? Mas as funções do governo da igreja, legislativo, né? Essa função compete a Cristo, tá? Ou seja, qual é? Tá, vamos lá. Já que eu for lá, eu vou ter que falar direito, né? Legislativo, essa função compete a Cristo, entre aspas, tá bem? Como assim, pastor? Cara, compete a Cristo na figura da palavra de Deus, da Bíblia, das Sagradas Escrituras, tá? Quem que legisla sobre a igreja?
A Bíblia, a palavra de Deus, né? Então compete a Cristo, sim, mas compete à palavra de Deus, tá? Tudo que nós entendemos como Cristo está registrado na Bíblia. Então é a Bíblia que legisla a igreja, tá? Então a função legislativa compete à Bíblia, melhor dizendo, tá? Executivo compete à igreja, compete ao pastor, aos diáconos, aos líderes da igreja, tá? E é claro, a função judicial aí é a função de julgar, de aceitar, de rejeitar, compete à Assembleia, tá? É a Assembleia que toma decisões, né? Um irmão está em pecado, não se arrepende, está em rebeldia, a igreja se reúne numa função judicial para julgar aquela situação e possivelmente excluir aquele membro, tá? Aí não é o pastor, é a igreja, é a Assembleia, tá bem? Então nós temos legislativo, a palavra de Deus, executivo, pastores, diáconos e demais líderes da igreja, mas de certa forma se estende a toda a igreja, judicial, a assembleia reunida, tá bem? 33. Quais as leis que devem orientar a vida dos discípulos, tá? Isso aqui, meus irmãos, acho que pode ignorar isso aqui, não gostei nem da pergunta, nem da resposta. A lei que deve orientar a vida dos discípulos é a palavra de Deus, tá? E dentro da palavra de Deus você tem a lei do amor, a lei do perdão, lei das confissões, não gostei desse termo aqui, não sei quem que fez, quem que escreveu a apostila, tá? Mas a nossa vida, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá? É a Bíblia que orienta a nossa vida, tá? Especificamente falando dos ensinos de Cristo, tá? E da doutrina dos apóstolos, tá? Quando você tem Atos, Atos vai falar literalmente da doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos que a gente vai ter, né, longamente expressos, né, nas cartas, né? Nas cartas de Paulo, de Pedro e de João principalmente, certo? Quais as ordenanças? Batismo e ceia. O que a ceia significa, né? A ceia é a memória do sacrifício de Jesus Cristo, tá bem? Qual o propósito da ceia memorial? O próprio nome dá, né? Trazer a memória, né? Examinar a nós mesmos, relembrarmos o sacrifício de Jesus, renovarmos, né, o nosso pacto de nos alimentarmos, né, da carne e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E celebrar a morte de Jesus até que ele volte. Até que ele volte, nós celebraremos a morte dele, o sacrifício dele que nos deu a salvação, tá? Quando teve origem o batismo cristão, né? O batismo cristão tem origem na Grande Comissão, né? O batismo é feito antes da Grande Comissão não é propriamente o batismo, né? O batismo de João Batista não é o conteúdo doutrinário dele não é o mesmo batismo que hoje nós praticamos na igreja, né? O batismo cristão nasce ali na grande comissão, né? E por todo mundo pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tá? Antes disso, o batismo de João é apenas um batismo que sinalizava o arrependimento dos pecados, tá? Agora, o batismo cristão significa isso também, mas também significa a nova vida que temos em Cristo Jesus. Amém? Amém. 38. Qual o significado teológico do batismo? Acabamos de falar, né? Morrer para o mundo, nascer para Deus, a transformação, né? É uma nova vida, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Nós nos identificamos com Cristo na sua morte, né? Ao imergir na água, e nos identificamos com Cristo na sua ressurreição, ao emergir da água. Amém? Quais as formas de batismo? Temos várias, né? Então aqui a gente tem a imersão, que é a forma como nós praticamos, né? A própria palavra grega baptizo significa literalmente mergulhar, tá? Mas temos também aspersão, né? Que é jogar umas gotinhas de água lá na cabeça, né? E efusão, né? Efusão, que é você derramar água na cabeça da pessoa, né? Que é o que os católicos fazem, né? Os católicos fazem, né? A efusão. Presbiteriano se fala muito de aspersão, né? Eu nunca vi um batismo presbiteriano com aspersão, tá? Mas aspersão literalmente é, né, você borrifar uma aguinha ali na cabeça da pessoa, tá? A forma bíblica de batismo, imersão, é assim que nós entendemos, e a própria significado da palavra é essa, tá? Qual o significado eclesiológico do batismo, tá?
O batismo é a porta de entrada para a igreja, né? Eclesiológico significa próprio da igreja, né? No contexto da igreja, qual o significado do batismo? Batismo significa comunhão, né? Significa que você não apenas crê em Jesus, mas você está se tornando parte de uma igreja, né? Se tornando parte de uma comunidade, tá? Então, ou seja, isso é maravilhoso, né? Pregando o evangelho a toda criatura, mas também batizando-os, ou seja, integrando a eles numa comunidade de fé. Amém? Pá, 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 pá. Qual o valor do diácono no ministério pastoral? Isso aqui já falamos bastante, né? Basicamente, auxiliar na administração da igreja, tá? Quais os deveres dos diáconos? Também já falamos bastante sobre isso, tá? Auxiliar o pastor, cuidar dos membros, servir aos membros, né? Auxiliar no crescimento da igreja, né? Amar a igreja e cuidar de todas as coisas, né? Para não sobrecarregar os pastores, tá? Quem é Deus para o irmão? Aqui uma pergunta que alguém pode fazer para você lá no concílio, né? Quem que é Deus para você, né? E aí você pode apresentar Deus, Deus é o, né, o criador de todas as coisas, Deus é espírito, né? Deus é uma pessoa, né? E ele não apenas criou, como sustenta e governa todas as coisas, tá? Quais os atributos de Deus, tá? Atributos de Deus, você pode falar, né, da onipresença, da onisciência, da onipotência, da infinitude, né, da pré-existência, da imutabilidade, Deus não muda, né, da santidade, Deus é santo, da justiça, Deus é justo, do amor, Deus é amor, né? Então é isso, tá? O que é pecado? Pecado é errar o alvo, né? Literalmente a palavra, né, hamartia, né? Pecado é isso, né? Mas pecado é o quê? É fazer aquilo que contraria a vontade de Deus, né? Basicamente, pecado é fazer aquilo que Deus não quer, né? Aquilo que ofende a santidade de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, né? Através de Adão e Eva. Quais as consequências da queda do pecado, né? Morte física e espiritual, né? Ser expulso da presença de Deus, tá? Aí vem aqui, né? Comer do suor do rosto, tá? Mas basicamente isso, né? As consequências do pecado, eu gosto de colocar assim, né? O pecado nos separa de Deus, nos separa da natureza e nos separa dos nossos irmãos, né? O pecado quebra a nossa harmonia com Deus, quebra a nossa harmonia uns com os outros, né? E quebra a nossa harmonia com a natureza, né? Que Deus criou. Você vê tudo isso lá em Gênesis 3, né? O homem, quando peca, ele se esconde de Deus, tá? Mostrando que quebrou a sintonia entre o homem e Deus. O homem acusa a mulher que o Senhor me deu aqui e tal, né? Que bota a culpa na mulher, ou seja, quebrando, mostrando a quebra da sintonia entre homem e mulher, tá? E também depois Deus vai falar, né? Do suor do seu rosto comerás, né? A terra agora vai produzir espinhos e abrolhos, né? Mostrando a quebra também da sintonia entre o homem e a natureza. Certinho? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, o Redentor da humanidade. O crente perde ou não a salvação? Não perde. Salvação que você perde não é salvação, né? A, a salvação é um ato ou um processo? Ela é um ato, né? Por quê? Porque você crê em Jesus, ao crer, ao se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, naquele exato instante você é salvo, né? Por processo, nós entendemos a santificação, né? A salvação, você creu em Jesus, nesse exato segundo que você creu, você é salvo. A partir daí, você começa um processo de santificação, de consagração, tá? É certo ou errado ministrar a ceia na congregação? Ele responde aqui: não. A ceia é para ser distribuída para o corpo reunido. Só seria possível se a igreja votasse e realizar a ceia no determinado lugar, como na congregação, mas a igreja ali presente, tá? A resposta aqui ficou bem ruim dessas 52, tá bem? A ceia, sim, a ceia é para a igreja, tá? Mas onde a igreja está reunida é a igreja, tá? Então, se você tem uma congregação reunida, ali você tem um corpo de membros, tá? Naquele corpo de membros, se a igreja delibera
para a ceia ser celebrada ali, a ceia vai ser celebrada ali, né? Então, quando nós tivermos a nossa congregação funcionando no seu templo próprio e tal, né? Teremos ali a ceia acontecendo, tá? Na verdade, assim, você nem precisa de um templo, né? Eu falei aqui do templo próprio, né? Mas nesse exato momento a gente tem uma congregação que se reúne na casa de um irmão, tá? E podemos ter ali a administração da ceia. Até porque muitos desses irmãos têm dificuldades de ir até a sede, né? De ir até a igreja em Vespasiano, tá? Então, para facilitar, nós celebramos a ceia na congregação. Mas ao celebrar a ceia na congregação, é a igreja reunida ali, né? É o pastor que vai estar ali celebrando a ceia para os irmãos, tá? Toda a congregação, né? Todo grupo de irmãos reunidos, tá? A ceia deve ser celebrada naquele local, tá? Você não precisa de uma igreja instituída com CNPJ para ter a celebração da ceia, tá? Se você tem um grupo de membros reunidos em determinado local, né, com um pastor ministrando a eles, o pastor deve, né, celebrar a ceia para esse grupo de irmãos. Amém? 53. Como era o ministério do Espírito Santo no Velho Testamento, nos dias de Jesus e hoje, tá? Nossa, mãe. Velho Testamento, por nós. Velho Testamento, temporário. Nos dias de Jesus, conosco, centrado em sua pessoa. Hoje, em nós, permanente. Né? Não entendi a resposta aqui, tá? Mas vamos lá. No Antigo Testamento, né? A gente fala Antigo Testamento, tá, irmãos? Não Velho Testamento, tá? Então, aqui é Antigo, tá? Você fala assim, ó, no Antigo Testamento. Gente. No Antigo Testamento. O Espírito Santo atuava de forma local, de forma específica, de forma temporária, né? No sentido no caso de Sansão, por exemplo, o Espírito Santo vinha e saía dele, né? O Espírito Santo, Deus se apossava dele, ele fazia um trabalho, depois o Espírito Santo o deixava, né? No caso de Davi, já é permanente, né? O Espírito Santo, Deus passa a habitar em Davi, né? Passa a habitar em Davi, tá? Mas em geral, o Espírito Santo não fazia morada nas pessoas, tá? Não fazia morada nas pessoas. O Espírito Santo o capacitava, né? Os homens, por exemplo, que fazem a arca, né? Esqueci o nome dele agora lá em Números, né? Levítico, Números, você vai ver os homens lá né? O Espírito Santo vem sobre eles e eles fazem lá todos os utensílios do altar, tá? Então o Espírito Santo operava de forma local, de forma específica, de forma temporária, tá? Nos dias de Jesus, o Espírito Santo Deus opera através de Cristo, né? Guiando Cristo, falando a Cristo, orientando Jesus no seu trabalho, tá? Mas depois o próprio Jesus disse, ó, quando eu subir ao Pai, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem e passa a fazer morada em nós. Ele passa a nos fazer o templo em que ele habita, né? E isso é permanente, né? Porque Paulo vai dizer que nós somos selados. Selados quer dizer, o Espírito Santo se torna em nós uma garantia, um selo que nós perseveraremos até a glorificação. Amém? Quando recebemos o Espírito Santo? No momento da conversão, né? Ao cremos em Jesus Cristo, tá? Qual é a ação do Espírito Santo na vida do crente, tá? Ele mostra o que é certo e errado, toca na consciência, promove a alegria, ilumina a compreensão da Bíblia, tá? Aqui você pode repetir: o Espírito Santo dá ao crente a certeza da salvação, o Espírito Santo convence essa pessoa, guia essa pessoa, ilumina, capacita essa pessoa a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo produz na vida dela o fruto do Espírito, né? O Espírito Santo dá a ela dons espirituais para o serviço, tá? Então, há muitas ações do Espírito Santo na vida do crente. E na vida do pecador, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, tá bem? 57. Uma outra pergunta aqui que eu acho que não vai aparecer no concílio, tá? O que é revelação, inspiração e iluminação? Essas três palavras se referem como Deus se dá a conhecer a nós, como Deus se revela, tá? Então vamos lá. Primeiro, revelação é Deus revelando a si mesmo, tá?
Então vamos pensar, Isaías, né? Deus se revela a Isaías. Lembra lá a vocação de Isaías? Isaías está lá no templo e de repente Deus se mostra para ele. Isso é revelação, né? Ele diz, né? Eu olhei e vi o templo cheio da glória do Senhor, as abas, né? As bordas das suas vestes enchiam o templo, né? É Deus se dando a revelar ao profeta Isaías, tá? O que é a inspiração? É quando Deus sopra, é quando Deus capacita Isaías a registrar essa revelação, tá? Então Deus dá profecias a Isaías. Deus fala com Isaías: escreva, escreve aí, Isaías. E aí Deus, né? Inspirar significa literalmente soprar, né? Deus dá a Isaías a revelação para que ele registre isso. Isso é inspiração. E o que que é iluminação, né? Temos aqui, ó, revelação, inspiração e iluminação. Iluminação é o que Deus faz em nós, nos capacitando a entender aquilo que Isaías escreveu, né? Nos capacitando a entender a revelação que foi registrada pelo profeta Isaías. Certinho? Então, quando a gente está lendo a Bíblia, né? Você está lá quebrando a cabeça na palavra de Deus. Você não está entendendo. Aí de repente você entende, aí você fala, ó, Deus me revelou isso, né? Você pode usar, a gente usa isso popularmente, mas o correto é Deus me iluminou, né? É como se Deus acendeu uma luz na minha cabeça e eu consegui ver o que está escrito, eu consegui entender o negócio aqui, tá? Então isso é iluminação. Amém? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a finalidade da Bíblia, né? Salvação para pecador e edificação dos salvos, né? A finalidade da Bíblia é revelar Deus. A finalidade da Bíblia é revelar a vontade de Deus, o plano de Deus, tá? É revelar a nossa pecaminosidade e é revelar como o homem pode alcançar a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. É revelar o que Deus quer do homem, certo? Tá? Fale sobre a veracidade da Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? É a verdade, tá? A Bíblia é verdadeira, não há nela erro, tá? Não há nela engano. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Ela é toda a palavra de Deus. Cite três textos bíblicos que mostram o valor da palavra de Deus. O melhor que você pode citar aqui é 2 Timóteo 3,16, né? Porque toda palavra, né? Porque toda escritura é inspirada por Deus, né? E proveitosa para corrigir, redarguir, instruir, sabe? Por aí vai, tá? Então você pode usar aqui. Você pode usar também qualquer versículo do Salmo 119. Qualquer mesmo, literalmente qualquer um dos versículos do Salmo 119 vai falar do valor da palavra de Deus, né? E ele coloca aqui como opção também Josué 1:8, né? Que é Deus mandando a Josué, né? Ó, persevera, medita na lei dia e noite, tá? Porque se você fizer isso, se você obedecer, você vai ser bem-sucedido, né? Então tudo isso mostra o valor da palavra de Deus. Amém? O que é o céu? O céu é um lugar real, né? Onde Deus habita, né, com seus anjos, onde está o trono de Deus, tá? É um lugar da presença de Deus. O que é o inferno? O inferno também é um lugar real, tá? Onde, né, Deus fez para a habitação do diabo e seus anjos, tá? Deus não fez o inferno para as pessoas, mas aquelas pessoas que rejeitam a Deus, tá? Serão lançados lá, né? Ou melhor, no lago de fogo, tá? Preparado para o diabo e seus anjos, tá? O que se entende por estado intermediário? É o período que corresponde entre a morte e a ressurreição, né? Então, os meus pais, por exemplo, o senhor Irineu Carneiro de Santana e a Dona Maria, estão em estado intermediário, ou seja, eles já morreram, o corpo deles está na terra, né, se decompondo na terra, mas a alma deles, o espírito deles está com Deus, né? Está em gozo celestial, em prazer, né? Na presença gloriosa de Deus, tá? Mas vai haver um momento em que o corpo deles será ressuscitado, tá? E a alma, o espírito voltará para esse corpo. E esse corpo glorificado, né, vai desfrutar plenamente da vida eterna, né, da vida celestial. Então, ele está no estado intermediário porque, embora o espírito dele esteja na presença de Deus, o corpo dele está apodrecendo debaixo da terra.
tá? Então, isso vai acabar quando? Na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, né, e chamar a sua igreja, os seus servos que já estão mortos ressuscitarão e se encontrarão com ele. Amém? Como é a inspiração da Bíblia? A inspiração, isso aqui também dificilmente vai cair no seu exame, tá? Mas a inspiração é plenária e verbal. Como assim plenária, né? A, a- É Deus dando à pessoa uma experiência, né? É plena no sentido de Deus revela toda a sua vontade aos seus servos, né? A Isaías, a Jeremias, a Moisés, a Paulo, a João, a Pedro, né? E tal, né? Então, é plenária, né? No sentido de dar a ele toda a experiência para ele revelar isso, tá bem? Mas ela é verbal também, no sentido de que muitas vezes Deus deu às pessoas as palavras específicas para ele ler, tá? Na revelação plenária, Deus, por exemplo, dá a Paulo uma experiência. E aí Paulo vai lá e relata isso, escreve isso com as palavras dele, do jeito dele, com a cultura dele, com, com ah, sabe, da maneira dele, do estilo dele. Mas teve momentos que Deus deu uma revelação verbal, ou seja, palavra por palavra. Um exemplo de revelação verbal, os Dez Mandamentos, né? Deus não deu, explicou e Moisés foi lá, interpretou, escreveu. Não, Deus falou exatamente quais são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, né? Então tá lá. Então, revelação plenária, né? É quando Deus dá a sua revelação, né? Deus se mostra para uma pessoa e ela escreve do jeito dela, com a cultura dela, com as palavras dela, né? Com as construções verbais dela, tá? Por isso que você tem a escrita de Paulo é bem diferente da de Pedro, que é totalmente diferente da de Isaías, que é totalmente diferente da de Moisés, que é totalmente diferente da de Jeremias, e por aí vai, tá? Mas tem aqueles textos que Deus dá a revelação verbal, ou seja, palavra por palavra. Certinho? Ditado, né? Verbal, a gente chama também de ditado verbal, né? Como se Deus realmente estivesse ditando. Ó, Moisés, escreve aí. Honra teu pai e a tua mãe. E aí Moisés vai escrevendo, tá? 67, está acabando. Meu Deus do céu. Vamos acelerar aqui. Se a Bíblia é a verdade, por que contém nela palavras de Satanás? Ué, porque são relatos verdadeiros, né? Se o diabo falou uma coisa, o relato dessa verdade está escrito ali, né? A Bíblia tem, por exemplo, diz o nécio no seu coração, não há Deus, né? Por quê? Porque é verdade. O nécio, o tolo, realmente não reconhece a existência de Deus. A palavra de Deus, que é a verdade, está relatando a verdade de um fato, ou seja, de que há homens que negam a existência de Deus, ou seja, é a própria palavra de Deus dando testemunho da tolice dos homens. Certo? O que se entende do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, tá? A resposta aqui é boa. Isso significa que o homem foi criado com a capacidade de pensar, agir, querer e agir, tá? O homem não é um robô, tá? O homem tem a capacidade de amar, o homem tem a volição, tem a vontade, tá? E tudo isso são características de Deus, que Deus coloca no homem, que os animais não têm, que as plantas não têm, que as pedras não têm, sabe assim? Só o homem tem. Só o homem pensa como Deus pensa, ama como Deus ama, sente como Deus sente, tá? Essa é imagem e semelhança de Deus em nós. Amém? Com a queda, o homem perdeu a imagem e semelhança? Não, né? Não. Essa imagem e semelhança, ela fica corrompida, ela fica distorcida, ofuscada, né? Mas ela continua lá. Qual a classificação dos anjos, né? Bons e maus, né? Porque Deus criou o homem, né? Porque ele quis, né? Simplesmente, né? Nós podemos dizer, perdão, perdão de novo. Podemos dizer que, né, a resposta do catecismo, né, é essa aqui, né? Para o louvor da sua glória, né? Para exaltá-lo, né? E para se satisfazer em Deus. Deus criou o homem para a sua glória. Tudo Deus fez, perdão, tudo Deus fez para a sua glória.
Quais são os anjos bons? Anjos, arcanjos, serafins, querubins, né? Os anjos bons são os anjos, né, que continuam servindo a Deus na presença de Deus, né? Os anjos maus são aqueles anjos que rejeitaram, né, o seu lugar, né, e se tornaram o que nós conhecemos como demônios, né? Satanás, por exemplo, é um anjo, né? Um anjo caído. Qual o destino final para Satanás, seus anjos e os homens que morreram em Cristo, né? O lago de fogo, né? A gente vê isso lá em Apocalipse, né? Apocalipse 20. Bonitinha minha letra, né? 75. Qual a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, né? É batizado pelo Espírito Santo todo aquele que crê em Jesus Cristo, e o Espírito Santo passa a habitar nele, né? Ser cheio do Espírito Santo já é um resultado da consagração, da santificação, da busca a Deus, né? Ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito, é você só falar o que o Espírito quer que você fale, só fazer o que o Espírito Santo Deus quer que você faça, né? Então, ser cheio do Espírito é ser possuído, é o Espírito Santo, né? Não é você que conduz, né? É o Espírito conduzindo a sua vida, né? E isso é o resultado de alguém que buscou, que consagrou, que se santificou, que lutou contra o pecado, que lutou contra si mesmo, dando cada vez mais autonomia e liberdade para o Espírito Santo na sua vida. Amém? Pode o crente orar para pedir o Espírito Santo? Não faz sentido, né? Porque se ele é crente realmente, ele já tem o Espírito Santo. Ele pode orar para ser cheio do Espírito Santo. Ele pode orar para que Deus o ajude a vencer os seus pecados, a vencer as suas fraquezas, né? E a se santificar cada vez mais para que ele seja cheio do Espírito. 77. Qual a ligação que deve existir entre igreja, a associação e a convenção, né? Essa primeira palavra aqui responde à pergunta, né? Cooperação, tá? A relação entre a igreja, associação e convenção é de cooperação, tá? Nós cooperamos com a convenção e a convenção coopera com nós, né? Não há nenhuma relação de subserviência, né, entre um e outro. Pode a associação mandar na igreja? Não. Cite base bíblica para dizimar. Tem várias, né? Aqui a gente mais usa é Malaquias 3:10, né? Você pode usar também de Mateus 23:23, tá? Mas basicamente, né, o dízimo começa lá em, né, é citado primeiro, né, lá em Gênesis 14 com Abraão, muito antes da lei, né? Então o dízimo não está vinculado à lei. O dízimo não é da lei, né? Algumas pessoas falam, né? Ah, o dízimo é da lei e a gente não está sob a lei. Não, o dízimo não é da lei, né? A lei prescreve o dízimo. A lei inclui o dízimo, mas o dízimo é muito antes da lei, tá? Dízimo é glorificar a Deus com a parte dos seus bens, tá? Isso é dizimar, tá? Onde fica o céu? No céu, né? Não vai responder assim, tá? Mas não é definido, né? O céu fica no céu. O céu é a habitação de Deus. O céu fica onde está o trono de Deus, né? Essa é a resposta. Cite alguns exemplos de contribuição no no Novo Testamento, né? A gente pode citar principalmente Atos, né? Atos 2, Atos 4, né? Dos crentes contribuindo, tá? 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8 é aquela contribuição que Paulo faz, né? Levantando ofertas para levar para as igrejas em Jerusalém, que estavam passando por uma crise, né, naquele momento, né? Aqui a gente está falando muito de uma contribuição voluntária, né, das pessoas. Aqui também uma contribuição voluntária, tá? Não necessariamente dízimos, tá bem? Quais os tipos de morte são mencionados nas Escrituras, né? Três, né? A morte física, né? A morte espiritual, né? E a morte eterna. Quando é morte eterna? É a morte eterna, né? O que é morte física? É a morte do corpo, né? O que é morte espiritual? É a separação do homem com Deus, né? Todos nós, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? É isso que Efésios 2:1 vai dizer, né? Efésios 2:1, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tá? E a morte eterna é é o inferno, né? É a condenação eterna, né? É a falta de qualquer possibilidade de redenção, tá?
Vamos lá? Como que a Bíblia chama o julgamento dos ímpios, né? Ó, isso aqui eu divirjo disso aqui, tá bem? Muitas pessoas. É engraçado que eu falei com isso aqui na igreja há 2 semanas atrás, né? Muitas pessoas entendem o julgamento do grande trono branco como julgamento dos ímpios, tá? Mas eu entendo que não, tá? Ah, tá? Então, é o julgamento, sabe? A gente vai ter lá ímpios e salvos, tá? Salvos e ímpios, salvos e condenados, tá? Todos vão estar lá diante do trono de Deus, tá? Algumas pessoas, principalmente no pré-milenismo, vão defender que o julgamento do grande trono branco, que é citado lá em Apocalipse 20, tá? Vai falar apenas, né? Apenas dos ímpios, tá? Apenas dos ímpios, tá? Mas isso é bem debatido, tá? Não é uma questão aqui não, tá? O julgamento do grande trono branco é o julgamento que Cristo vai fazer no último, né? Após o milênio, né? Após a batalha final, após o Armagedon, tá? Após o julgamento aqui, tá? Os ímpios serão lançados no inferno, tá? E os salvos viverão com Cristo para sempre na Nova Jerusalém. Amém? Qual a natureza do pecado? O pecado é uma rebeldia contra Deus, né? Então, o que ele vai falar, né? Transgressão, malignidade, iniquidade, injustiça, mas não precisa se apegar a isso aqui, né? A natureza do pecado é de rebeldia contra Deus, né? E aí ele tem tanto a transgressão quanto a malignidade, tem tudo isso aqui, tem um pacote inteiro, né? Todo pecado é injustiça, todo pecado é iniquidade, todo pecado é malignidade, é impiedade, é transgressão contra Deus. É Deus determinado uma coisa e nós ofendemos a santidade de Deus fazendo outra. Amém? Indica o que é característico de um homem justo e pecador, né? Ele ama a Deus e ama ao seu próximo. Amém? Aleluia, né? Ele ama a Deus. E podemos dizer que ele odeia o pecado, né? Ele ama a Deus e, é claro, né? Se ele ama a Deus, ele odeia o pecado, né? Uma coisa leva a outra. O que significa incredulidade, né? Não crer em Deus, rejeitar, né? A palavra de salvação, rejeitar o evangelho, rejeitar a palavra de Deus, tá? Cite os pontos em que Eva foi tentado. Isso aqui você pode deixar, tá? Não gostei dessa pergunta, não entendi ela, né? A árvore era boa para comer. Não quer dizer que Eva estava com fome, né? Ela olhou e ela cobiçou, né? Eva foi tentada na sua cobiça, né? Ela cobiçou algo que Deus disse que não era para ela dar atenção, né? Ela foi tentada sim no seu interesse próprio? Sim, porque ela era boa para comer, você já está pensando no interesse próprio, né? Era agradável aos olhos, né? O orgulho, né? A promessa de Satanás, ó, isso aqui vai te dar entendimento, né? Então, nela, né, o orgulho, a vaidade, a cobiça, né? É nisso que consiste a primeira tentação. Cite três áreas da vida do homem que o pecado. Cite três áreas da vida do homem e quem o pecado é envolvido. Ficou aqui estranha essa pergunta, tá? Na natureza, em sua relação com Deus, na relação com o próximo. Ah, isso aqui eu já falei. Aqui a pergunta ficou mal feita, mal formulada, tá? Mas o pecado afeta, né? O pecado, cite três áreas que o pecado afeta, né? O pecado afeta, né? O nosso relacionamento com a natureza, né? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, tá? Já falamos disso anteriormente. 89. A santificação é um ato ou um processo? É um processo, tá? Você está num processo de santificação. Claro, é desde que esteja, né? Tem muito crente que não está em processo de santificação, por quê? Porque ele não está se santificando. Você só está num processo de santificação quando você está buscando a santificação. É igual dieta, né? Você só está no processo de dieta se você estiver fazendo dieta. Se você não está fazendo dieta, você não está em processo de dieta. Se você não está buscando a santificação, se você não está lutando contra o pecado, você também não está em processo de santificação nenhum. Qual o maior obstáculo para o crescimento cristão? Tá? Aqui é bem interpretativo, né? São tantos, né? Mas o maior obstáculo é o pecado, é a nossa natureza pecaminosa, tá? Qual a função primária da igreja, tá? A função primária da igreja é amar a Deus, tá? E o próximo, a função primária da igreja é pregar o evangelho, tá?
Aqui ele respondeu: é dar atenção à sua relação para com Deus em Cristo. Não gostei da resposta. Uma parte essencial da manutenção de uma correta relação com Deus é a adoração, tá? Gente, a função primária da igreja, você pode resumir em adorar a Deus e pregar o evangelho, tá? Adoração, deixa eu apagar isso aqui, né? Adoração e evangelismo, tá? Adoração e evangelismo. Adoração, né? Adorar a Deus e pregar o evangelho, tá? Adorar a Deus e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a função primária da igreja. Qual a tarefa da igreja enquanto ela espera o retorno de Cristo? Adorar a Deus e pregar o evangelho, né? Que a gente falou, aquele que colocou só pregar o evangelho, né? Mas a tarefa dela é também adorar a Deus, testemunhar de Deus no mundo, tá? Quanto teria sido organizada a igreja, né? A igreja é organizada no Pentecostes, né? Em Atos 2. Eu não sei se é isso que ele vai responder aqui, eu não olhei a resposta, né? A data de organização da igreja é matéria difícil, né? Identificado para pá, 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 pá. Ele vai dar algumas opções, né? No momento da chamada dos 12, quando Jesus levou os discípulos seus a batizar, tá? Ok, ó, a resposta é essa aqui, ó. No dia de Pentecostes, tá? A igreja nasce ao descer sobre ela o Espírito Santo. Por quê? Porque sem Espírito Santo não tem igreja. Deixa eu falar para você. Sem o Espírito Santo não existe igreja, tá? Então, a igreja nasce quando desce sobre ela o Espírito Santo de Deus, narrado lá em Atos 2. Para que serve a igreja como corpo? A igreja como corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo, não é? Então ela serve para cumprir a vontade de Cristo, para fazer o que Cristo manda, tá? E fazer o que Cristo manda é muitas coisas, né? Solidariedade entre os membros, é, sabe? A edificação, a repreensão, o cuidado uns com os outros, pregação do evangelho, adoração, adorar a Deus e por aí vai, tá? Mas para que serve a igreja como corpo? Fazer o que Cristo manda. Ela é o corpo de Cristo, ela é as mãos e os pés de Cristo, né? Então ela deve fazer o que Cristo faz, né? O que Cristo fez, o que Cristo manda. Amém? Como identificamos os filhos de Deus? Pela sua vida, pelo seu testemunho, né? Pelo amor e não pela lei, né? São amados e andam pelo amor, são vestidos de fé e de glória, né? Podemos dizer que nós identificamos os filhos de Deus, o quê? Pelo testemunho cristão, pelo amor uns com os outros, né? Jesus fala isso, né? O mundo saberá que eu estou em vocês se vocês amarem uns aos outros, né? Pelo fruto do Espírito Santo, né? Por testemunhar a presença de Deus na vida deles, tá? Cite os frutos do Espírito, né? Isso aqui é Gálatas. Aí, tá ruim, né? Gálatas 5:20, Gálatas 5:22, tá? O fruto não é os frutos do Espírito, tá bem? É o fruto. Tira o plural aqui, né? Cite o fruto do Espírito. Qual é o fruto? O fruto do Espírito é amor, né? Gozo, amor, alegria, paz, longanimidade, fé, mansidão e por aí vai. Os batistas creem em sacramento? Não, tá? Nós chamamos de ordenanças, que está aqui, a segunda pergunta, né? Qual a finalidade dessas duas ordenanças? As ordenanças é batismo e ceia, tá? Batismo e ceia, tá? O batismo testemunha da nossa transformação em Cristo e a ceia testemunha da nossa união com Cristo. Amém? Tá? Beleza, acabou. 98. Eita, nós, tá? Aí vem aqui, ó. Olha só, Estado do Rio de Janeiro, bem que eu tinha falado antes, né? Aqui o compromisso dos diáconos. Eu não sei se a associação daqui usa esse compromisso, tá bem? Mas qualquer coisa é só para dar uma lida para você saber, tá? O compromisso do diácono diante de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, diante da igreja, da convenção e da associação, diante do pastor, da ordenança da igreja, tá? Eu não vou comentar aqui, tá bem? Mas eu acho que o pessoal nem usa esse compromisso aqui. Como consagrar um diácono, tá? Isso aqui não é matéria para os diáconos, né? É para as igrejas e os pastores, tá? Vocês já vão estar, inclusive, no concílio e na consagração, tá? Dia da consagração, papapá, o resto aqui não importa.
tá bem? Gente, é isso aí, tá? Espero que tenha sido útil. Ah, olha só, até coloquei uma imagem aqui de praia, né? Pra ser de boa. Certo, meus irmãos? Então é isso. Ó, eu acionei a mãozinha aqui sem querer, tá? É, que Deus possa te abençoar, espero que ajude. Ficou bem longo o vídeo, mas você pode parar aí e depois continuar. Qualquer dúvida, você pode comentar, mandar para mim aqui, tá? Mas eu espero que te ajude, te abençoe. Eu tomei a decisão, tá? Eu vou refazer essa apostila, tá? Eu vou atualizar essa apostila aqui para mim, né, para o uso na igreja, e também vou compartilhar depois com a Associação dos Diáconos, com, né, a liderança dos diáconos da nossa associação, talvez o pessoal queira usar também. Que Deus te abençoe, é isso aí, terminamos aqui, até mais.